Os recentes acidentes envolvendo ônibus no Rio de Janeiro trouxeram à tona questionamentos sobre o preparo que esses motoristas recebem para sair às ruas. As empresas oferecem treinamento prático e análise psicológica, mas reconhecem que a falta de motoristas na cidade impede uma seleção de profissionais mais rigorosa. Segundo a Federação das Empresas de Transporte do Rio, a FETranspor, há um déficit de cerca de 2.000 motoristas de ônibus na capital. O Jornal das 10 foi conferir o que faz parte do treinamento e da reciclagem desses profissionais e quais são os desafios enfrentados por eles atrás dos volantes. Prestes a virarem motoristas de ônibus, os candidatos ouvem conselhos de uma psicóloga. Você precisa recepcionar esse cliente, você precisa olhar para esse cliente, você precisa dar bom dia. Todos nesta empresa recebem uma apostila. É o Manual do Motorista. O guia revela, por exemplo, 6 segredos para acalmar clientes nervosos. Mas, na prática, o estresse aparece de todos os lados. Imagens obtidas pelo Jornal das 10 mostram discussões recentes que terminaram em agressão no Rio. Nesta, o motorista discute com um homem que dirigia um carro e que achava que tinha sido fechado. Ele tenta entrar no ônibus. O motorista decide abrir a porta. O bate-boca continua e termina com um soco no rosto. Em outro caso, o motorista de um carro desce do veículo depois de um acidente com o ônibus e parte direto para a agressão. O cobrador chega, o tumulto acaba e a viagem continua. Quem vai entrar no mercado na próxima semana se prepara. A paciência exige muito de você. Se você não tiver educação e paciência, você vai explodir logo. O primeiro passageiro vem até fazer uma pergunta para você. Há pouco mais de um mês, um ônibus caiu de um viaduto na Avenida Brasil e deixou 8 mortos e 9 feridos. Segundo a polícia, o acidente foi provocado por uma discussão entre um estudante e o motorista, que não teria parado no ponto onde o passageiro desceria. Testemunhas dizem que o motorista foi agredido pelo estudante. A polícia pediu o indiciamento dos dois por homicídio doloso, com intenção de matar, e lesão corporal. Os candidatos à vaga de motorista, além da conversa com a psicóloga, passam, claro, por um treinamento prático. Acompanhados por um instrutor, fazem o mesmo trajeto de uma linha, mas sem pegar passageiros. A partir de junho, as empresas associadas à Federação de Transporte do Rio vão poder fazer esse tipo de treinamento neste simulador de R$1,5 milhão de reais, que vai ser usado ainda na reciclagem de motoristas. Serve para treinar controle de velocidade, respeito ao sinal vermelho, paradas no ponto, só que a máquina, importada da Espanha, não está programada para simular, por exemplo, a interação entre ônibus e bicicletas, realidade cada vez mais comum, principalmente na zona sul do Rio. No último mês, 2 ciclistas morreram em acidentes com ônibus. Nós podemos sim criar algum tipo de situação específica, mas não é esse o objetivo real do simulador, né? Nós temos, por exemplo, já em vista um material impresso que nós vamos distribuir entre os motoristas, que ele vai tratar diretamente dessa relação do motorista com os ciclistas. O piso salarial de um motorista de ônibus no Rio é de R$ 1.800. São 7 horas diárias de trabalho em 6 dias da semana, o que nem sempre acontece. Tem dias que ele termina com 10, 11 horas de trabalho direto ali por conta dos engarrafamentos. Recebe a hora extra e tudo, mas é nesse estresse de trânsito, de cobrança de engarrafamento, pessoal buzinando, é bem complicado. Nesta empresa, os motoristas são avaliados de acordo com as reclamações feitas pelos passageiros, ou então quando há um problema interno, geralmente flagrado pela câmera do ônibus, como esse, em que o motorista coloca uma fita crepe na câmera para depois, segundo a investigação da empresa, deixar que os passageiros não passem pela roleta e deem o dinheiro da passagem diretamente a ele. No último mês, 20 motoristas de um total de 480 foram advertidos ou suspensos. Passam por uma reciclagem aqueles que mais geram queixas ou que recebem punições frequentes na empresa. O que a gente pode é estimular
né, para que ele tenha boas práticas. A gente pode dar lições de cidadania e ali medidas que a gente pode dar conta disso para amenizar, para diminuir, para sanar algumas questões ali. Marco é motorista desde 1986. Fez sua primeira reciclagem em 2004. Antes desse curso eu era respondão, porque era na idade, né, novinho, saísse daqui trabalhava em outra, mas hoje em dia não, a pessoa começa a amadurecer, tem família, começa a fazer cursos, a ler mais. Com um cenário cada vez mais caótico, a profissão está esvaziada. Segundo este empresário, a falta de motoristas faz com que a qualidade dos profissionais que estão no mercado nem sempre seja a ideal. Uma experiência que a gente teve aqui, uma reclamação de um passageiro que disse que falava todos os dias bom dia para o cobrador do ônibus, o cobrador nunca respondia, ele reclamou que ele queria que o cobrador respondesse. O cobrador foi chamado aqui, a gente falou isso com ele e ele disse o seguinte: olha, eu sou pago para cobrar, não sou pago para falar bom dia. Aí fica difícil. Esse cobrador foi punido? Esse foi demitido. Mas se fosse um motorista com a falta de motoristas que a gente tem hoje, ele seria só orientado a proceder de forma diferente. O inquérito do acidente com o ônibus na Avenida Brasil, que nós vimos na reportagem, será entregue ao Ministério Público nesta quarta-feira. Segundo a polícia, o motorista não se lembra do que aconteceu. O estudante disse que se lembra apenas de que houve uma discussão, mas que não se recorda de ter agredido o motorista.